TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Na sombra da montanha. Mariano e Estela, ao estarem a passar por grandes dificuldades financeiras, resolvem aceitar o convite de um tio dele para morar na quinta, na sombra da montanha, juntamente com os filhos Felipe e Isabela. Localizada no sopé de uma montanha, o local é habitado por moradores do além e dentro da casa acontecem muitas coisas, inclusive manifestações físicas. Por isso, Estela resolve pedir ajuda ao centro espírita da cidade em que morava antes. O que é que acontece neste local? Os moradores desencarnados vão ser socorridos? Depois de muitas surpresas, toda a família vai perceber a importância de ser acolhida, não só pela montanha, mas também pelas leis do amor. Mais uma vez, boa tarde a todos. Vocês estão aí, não estão? É só desencarnados mudos que eu tenho aqui, não, foi não? E tenho aqui uma prece também. Esperemos que ela nos ajude aqui só pela presença. E vamos lá ver se eu consigo recuperar aquilo que trouxe para nós refletirmos juntos durante o dia de hoje, nesta tarde. Foi emocionante ter sido a Isabel a dar a introdução, porque ela esteve aqui na semana passada, não sei quantos de vós estiveram, mas foi dela a palestra sobre o Dia das Mães, que aqui em Portugal, obrigada, Rosarinho, é no primeiro fim de semana de maio. No Brasil, que é a terra de muitos de nós de nascimento, de alguns de nós de coração, é amanhã. Então, e amanhã, não sei se vocês já repararam, mas é um dia muito especial, no mês de maio, é o 13 de maio. É o 13 de maio que o ano passado foi especial para nós, não é assim? Portugal realmente teve no ano passado um 13 de maio único. Não sei se lembram, mas nós tivemos o Papa Francisco na celebração dos 100 anos da aparição de Fátima. Tivemos, e agora eu vou fingir que estou contente com isso, o Benfica campeão. E tivemos também a alegria de ter aquele menino iluminado a cantar para o mundo o amor, naquela forma suave, e a ganhar a Eurovisão. Então foi realmente um dia muito especial. E, como vocês já também devem ter reparado, temos cá a Eurovisão este ano por conta disso, não é assim? O circo está montado na nossa terra e amanhã vamos comemorar os 101 anos da aparição da Senhora do Rosário em Fátima. E eu só soube muito tarde, se não estaria lá com certeza, um dos meninos mais inspirados que está do lado de cada vida, Andrea Bocelli, vai estar amanhã em Fátima e vai cantar em Fátima. Então, não serão muitos, porque vai ser dentro da Basílica, não vão ser muitos os eleitos, não é assim? E já está esgotado. Quando eu soube que ia acontecer, já estava esgotado, mas com certeza é um momento muito especial. Andrea Bocelli, sim, mas assim como estar aqui é diferente de ver a gravação, embora a gente vos proponha que vejam as gravações daquilo a que não podem vir, também estar lá, fazer parte da celebração, assim como cada um de nós, foi exatamente o que eu vos contei quando pedi silêncio, não é assim? A gente tem que ter noção de que nós somos partícipes, não é assim? E temos esse comprometimento e essa responsabilidade. Tudo esta introdução, vocês sabem que eu tenho 300 mil slides e claro que não vou conseguir chegar ao fim, mas isso faz parte. Já são 5h10 e vamos lá começar a contar-vos sobre o que é que eu propus que nós pensássemos junto. Sobre os milagres de Maria. Não me parece que seja um tema fora de propósito, pensando que nós estamos no mês dela, de Maria, Mãe Santíssima, e que amanhã é o dia em que celebramos o milagre de Fátima. Há um erro neste slide, eu espero que até o final vocês tenham claro qual é o erro que está neste slide, ok? Mas isso, vamos lá todos pôr
a cabecinha e o coração para funcionar juntos. É isso que nós queremos fazer. Um coração inteligente. É isso que é a proposta. Este ano também, vocês sabem que eu sou a maluquinha das datas. Entre muitos defeitos que eu tenho, eu sou licenciada em matemática. E então realmente tenho uma tara por números, por datas. E este ano nós estamos a celebrar, desde o dia 6 de janeiro, os 150 anos do último livro do Pentateuco de Kardec. Ok? E então é por ele que nós vamos, não é? Parece-me que, falando de milagres, e estando a celebrar os 150 anos da Gênese, lá vamos nós pedir ajuda a Kardec desde sempre e para sempre, não é? O livro chama-se A Gênese e, como vocês podem ver, ou podem pelo menos supor que eu não vos estou a enganar, aqui tem um subtítulo em baixo, que é este que está escrito aqui: Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Ok? Então este formato segundo o Espiritismo, que estava no terceiro livro, no Evangelho, ele volta a este formato no último livro. E temos aqui a primeira página do livro original, daquele que foi publicado em 1868. E como vocês veem, aqui dá para ver um bocadinho melhor. É numa língua bem parecida com a nossa, então, não, a Gênese, os milagres, os princípios segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. E a parte interessante, vocês vejam, autor do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos era um best-seller, ok? Era um livro que era referência para saberem de quem é que se estava a falar. E depois, e agora vocês vão ter que fazer aquela coisa que nós estamos aqui para exercitar, que é confiar. Aqui embaixo tem 4 princípios, ok? Ali à direita, depois do autor do Livro dos Espíritos, tem 4 princípios que eu vou-vos colocar aqui em português, que são os 4 princípios basilares deste livro. Vocês veem que com Kardec nós podemos chegar aqui à primeira página e já tem a síntese. Agora já sabem sobre o que é que vocês vão pensar. É assim que se faz um grande pedagogo, não é? Aquele que foi o discípulo eleito de Pestalozzi. Então diz-nos assim, o primeiro daqueles princípios é: a doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concorde dos espíritos. Esse é o princípio basilar do espiritismo. É que nós estamos baseados não em 1, em 2, em 3, em 4 médios, nós estamos baseados em médios que existiam pelo planeta afora. Hoje parecer-nos-á difícil que isso fosse assim, mas acreditem, é estudar, que nós vemos que Kardec tem comunicações de espíritos desde Constantinopla até ao continente americano. Portanto, vocês veem que realmente o que ele fazia era receber, centralizar, compilar, e tudo aquilo que fosse resposta dada de forma igual por vários espíritos, aí sim era tomado como verdade. Ok? Então, esse é o princípio base do espiritismo. O segundo daqueles princípios que ali está é: a ciência é convidada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Então, a ciência tem que se basear no estudo das leis da natureza. É isso que é dado à ciência. A observação, o estudo empírico. Ok? E as leis da natureza, como nós sabemos, já pelo primeiro livro, o Livro dos Espíritos, são as leis de Deus. É aquilo que estrutura todo o universo, são as leis que são constantes, permanentes, imutáveis e que regem o universo. E o terceiro, Deus prova a sua grandeza e poder pela imutabilidade das suas leis e não pela derrogação delas. Vocês vejam bem, parece lindamente esta ideia, não é assim? Se Deus criou leis, Ele não criou leis para que Ele depois dissesse: já não quero mais, agora eu vou mudar, agora eu não quero mais fazer assim. Não é assim. Se criou as leis foi porque elas eram exatamente aquilo que era necessário para que o universo pudesse se autorreger, digamos de alguma maneira, pelas leis que Deus criou. Ok? Essa é a dinâmica. E as leis de Deus são permanentemente cumpridas. Essa é a ideia. Vocês vejam que nós estamos aqui na Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então, aqui o que está à base disto é: as leis existem e são para ser cumpridas. E é assim que acontece. É isso que ele vai provar ao longo do livro. E o último dos 4 princípios: para Deus, o passado e o futuro são o presente. E este cala fundíssimo nos nossos corações,
Toda a física quântica está colocada nesta frase, assim, e toda a noção que já existe de que o tempo, vocês sabem que Einstein foi um dos que veio trazer exatamente essa noção, o tempo é uma experiência absolutamente relativa, está aqui colocada numa frasezinha pequenina. Vocês veem, o passado e o futuro são o presente. O que existe, a vida, é o presente. E tudo está aqui, agora. O passado, porque trouxe-nos até aqui. O futuro, porque nós estamos a gestá-lo. Lembrem-se que é isto a lei de causa e efeito. Aqui está a síntese da lei de causa e efeito. O que foi, trouxe-nos aqui. O que nós estamos a fazer aqui, levar-nos-á para algum lugar. E isso é importantíssimo, nós temos consciência, nós estamos aqui em 2018, lembrem-se, vejam bastante a folhinha, é 2018, e quem é que pensava que um dia ia estar aqui em 2018? Não é assim, é muita coisa. E somos todos partícipes deste momento absolutamente definitivo para a humanidade. E então é assim, o livro, a Gênese, é composto de 3 partes. A Gênese segundo o Espiritismo é a primeira, os Milagres segundo o Espiritismo a segunda e a última, as Predições segundo o Espiritismo. Eu fiz há 2 palestras atrás uma sobre a terceira parte, que foi Os Tempos São Chegados, ok? Que é importante de refletirem. A ideia base das palestras é provocar-vos para estudarem. Nós somos, cada um de nós, os construtores da própria evolução. Então, o que nós estamos aqui a fazer é provocar-vos para estudarem. Esperemos conseguir. Não vos damos a papinha toda feita, não damos. Ok? Estamos aqui a tentar mobilizar-vos. Porque passivos, já vos disse que ninguém é. Se ficarem quietinhos no seu lugar, estão a ser ativos. Estão a dar passagem a alguém, por exemplo. Estão a dar passagem à própria preguiça. É uma palavra complicada e difícil, mas que é bom que a gente não a tenha. Este senhor, Allan Kardec, ele dormia muito pouquinho. Ele acabou com a sua saúde física pelo desgaste do trabalho. Porque ele tinha uma tarefa. Ele tinha um compromisso. E como já vos contei também, foi dito a ele que se ele não assumisse a tarefa, outro faria. Portanto, há plano B. A espiritualidade tem planos B, mas é bom aproveitar a oportunidade, porque senão vai ser muito desagradável. Lembram-se daquilo? Está aqui tudo, o passado e o futuro, aqui, no que a gente está a fazer. Então vamos lá. Os Milagres segundo o Espiritismo, que é a segunda parte, tem 3 capítulos, os caracteres dos milagres, os fluidos, que é um dos capítulos mais importantes de toda a codificação, porque é a base para nós. É difícil, que você nem tem ideia. Mas é a base para nós conseguirmos compreender muita coisa. E o 15º, os Milagres do Evangelho. Todos são muito interessantes, mas o tempo é finito e eu vou falar sobre o capítulo 13, só exatamente os caracteres dos milagres. E aqui assim nós temos, nos caracteres dos milagres, os milagres no sentido teológico, como é que a religião os vê. O Espiritismo não faz milagres, é uma afirmativa. E depois há uma pergunta, que é a terceira parte deste capítulo, que é: faz Deus milagres? E o sobrenatural e as religiões. Então, nós vamos só um bocadinho, é só mesmo, como vos disse, isto é só aperitivos para arregaçarem as mangas e vamos estudar. E então é assim, os milagres no sentido teológico, que é a primeira parte do capítulo 13º, diz assim, e eu já gosto desta parte, é fundamental nós entendermos a origem das palavras para sabermos o que elas significam. Porque ao longo do tempo vai-se mudando e fica a história daquilo que já quis dizer, mas já não quer mais. E isto é importante, ter essa noção. Como, eu não estou a ser original, hein? Kardec está a dizer isto aqui. Assim, na acepção etimológica, a palavra milagre, de miraculum, admirar, significa prodígio, maravilha, coisa extraordinária. A Academia definiu-a deste modo: um ato do poder divino contrário às leis da natureza conhecidas. Vocês veem que aqui já alguma coisa está em contradição com aquilo que ele colocou como os 4 princípios, não é? A Academia, portanto, os que são os portadores do saber, os que são os constituidores do conhecimento nas universidades, definiu-a deste modo: é um ato do poder divino contrário às leis da natureza conhecidas. Lembremos-nos que
a academia e a igreja estiveram completamente juntas durante centenas de anos na nossa história do mundo ocidental, não é assim? É importante também termos noção que isso é um dos marcos fundadores de quem nós somos, enquanto cultura. Na acepção usual da palavra milagre, esta palavra perdeu, como tantas outras, a significação primitiva. Lembram-se qual era a significação primitiva? Era prodígio, maravilha, coisa extraordinária. De geral que era, se tornou de aplicação restrita a uma ordem particular de factos. No entender das massas, o milagre implica a ideia de um fato extranatural no sentido teológico. É uma derrogação das leis da natureza por meio da qual Deus manifesta o seu poder. Ok? Então, segundo a teologia vigente, não é? E nós estamos aqui em meados do século XIX, o que acontecia, o milagre era uma demonstração do poder de Deus de que podia alterar as leis da natureza. Era esse o sentido. Tal com efeito, a acepção vulgar, que se tornou o sentido próprio, de modo que só por comparação e por metáfora, a palavra se aplica às circunstâncias ordinárias da vida. Milagre ficou restrito ao mundo da religião e nesse sentido de derrogação das leis de Deus. Pelo próprio Deus, não é? Um dos caracteres do milagre, propriamente dito, é o ser inexplicável. Por isso mesmo que se realiza com exclusão das leis naturais. É tanto essa a ideia que se associa que se um fato milagroso vem encontrar explicação, diz-se que já não constitui milagre. Por muito espantoso que seja. Vocês lembram-se que um dos princípios basilares do Espiritismo é que nós conseguimos enfrentar a razão em qualquer momento. Nós estamos aqui, aquilo que nos foi dado foram instrumentos para pensar. Eu, por acaso, estava jeitosa, não estava com este casaco, mas não posso derreter, senão vai ser pior. Então, vamos lá, meus queridos. Então, o que é que acontece? O que é que nós estamos aqui a falar? Se nós encontrar alguma coisa que foi dada num determinado momento M da história, como um milagre, se tivesse uma explicação, deixava de ser um milagre. Esse era o princípio da concepção de milagre na ordem teológica, na ordem da religião que havia vigente. E nós sabemos que, no mundo ocidental, a religião vigente, predominante, era a Igreja Católica. O que para a Igreja, bom, cá está, dá valor aos milagres é precisamente a origem sobrenatural deles e a impossibilidade de serem explicados. Ela se firmou, a Igreja, também sobre esse ponto, que o assimilarem-se os milagres aos fenómenos da natureza constitui para ela uma heresia, um atentado contra a fé, tanto assim que excomungou e até queimou muita gente por não ter querido crer em certos milagres. Entre eles, não é, nós temos alguns que conhecemos, alguns que quase foram e depois acabaram não sendo, e aqui um deles faz uma comunicação brilhante na Gênese, que é Galileu Galilei. Vocês lembram-se que ele foi um dos que teve que abjurar aquilo que tinha, através da razão, constatado que era uma verdade científica, mas ele preferiu, e talvez com muita razão, continuar esta existência, porque continuou, com certeza, a transmitir o conhecimento, porque nós sabemos que não há nada que esteja, não é a ser perseguido que não se consiga fazer, por muito difícil que se faça, por baixo dos panos, não é? Isso é uma realidade, e o conhecimento passou assim durante muito, muito tempo, assim como tantas outras coisas, em momentos de grandes trevas. Outro caráter do milagre é o ser insólito, isolado, excepcional. Logo que o fenómeno se reproduz, quer espontâneo, quer voluntariamente, é que está submetido a uma lei. E desde então, seja ou não conhecida a lei, já não pode haver milagre. Portanto, a compreensão básica que nós temos do universo é que tudo está regido sob leis. As leis da natureza, as leis de Deus. Portanto, o que nós podemos é não conhecer ainda, como não temos conhecido ao longo da história do conhecimento, qual é a lei que está ali a vigorar. Mas existe, ela está lá. Passamos daqui, depois de termos refletido sobre a questão do poder, não é? E da Igreja, porque nós aquilo que foi confrontado e não se sabe, eu sinceramente, ainda hoje, o país de França, de onde
nós estamos agora a celebrar os 50 anos de maio de 68, então onde houve a grande possibilidade de haver um ataque à forma conservadora vigente. É um país extremamente conservador sob aquilo que nós possamos imaginar. Ainda é um país católico profundamente, hoje, em 2018. Vejam o que seria a coragem deste homem, em 1968, a colocar aqui, ele já confronta mais claramente a Igreja, enquanto poder estabelecido. 1800, eu disse 1968, isso é o maio. Ele é 100 anos para trás, ok? O maio, aqueles em que houve trincheiras, é 1968. 1868 é onde ele está. E então, pensando sobre essa questão, temos aquele que é o meu capítulo favorito do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o sexto, o Cristo Consolador. Tem 3 partes: o jugo leve, Consolador prometido, e as instruções dos Espíritos, a vinda do Espírito de verdade. E é essa parte que nós vamos. Venho, como antes, em meio aos filhos extraviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Ouvi-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e levantar as ondas. Eu revelei a doutrina divina como um ceifeiro, liguei em feixes o bem disperso pela humanidade e disse: vinde a mim, vós que sofreis. Esta é uma comunicação no que está no item 5, em que se coloca exatamente que o Espiritismo vai retornar aquilo que Jesus nos veio trazer há 2000 anos atrás. Aqui não era há 2000 anos, não é? Estávamos em 1864, penso eu, que se eu não me engano, é o ano em que foi publicado o Evangelho. E então temos esta comunicação a dizer que o Espiritismo, da mesma forma que a minha palavra, e nós vamos pensar sobre quem é que está a falar, não é? Deve lembrar aos incrédulos, àqueles que duvidam de tudo, que acima deles, das suas questões todas de pensamento, reina a verdade imutável, as leis de Deus. E continua: mas os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e amplo, o caminho que ele trouxe, que leva ao Pai, e conduz ao reino do meu Pai, e extraviaram-se nos ásperos atalhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, mortos segundo a carne, já que a morte não existe, vos socorreis. Vejam bem, aqui existe uma afirmação muito forte. A raça humana é algo precioso para Deus. Como nós sabemos, Jesus veio nos dizer que cada um de nós era seu irmão, filho de um Deus de amor, de misericórdia, de compaixão. Esse Deus não quer que nós sejamos aniquilados. E nós sabemos que nós temos a capacidade técnica de o fazer, não é assim? E aqui era-nos lembrado que é fundamental, para que nós consigamos ultrapassar as nossas dificuldades, ajudar-nos uns aos outros. Há um princípio fundamental em que nós sabemos que Deus ajuda o homem pelo homem. Nós somos instrumentos exatamente da misericórdia do Pai. Lembremos-nos disso, sempre. E então ele fala-nos aqui o que é proposto, exatamente o que está a ser proposto com os 5 livros que Kardec nos veio trazer, é exatamente a comunicação entre os supostamente mortos, mortos segundo a carne, já que a morte não existe, e os vivos, os que estão, portanto, nos 2 planos da vida, nos socorrermos mutuamente. E que seja a voz daqueles que não mais vivem entre vós, e não a voz dos profetas e dos apóstolos, que se faça ouvir para vos gritar: orai e crede, já que a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual as vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como o cedro. Cada uma das encarnações é uma oportunidade de nos desenvolvermos. E não só ele, que é o autor desta comunicação, mas como todos nós, temos a ressurreição para a vida verdadeira, não é? Que é a vida do Espírito.
quando o nosso corpo perece. O que é importante é termos bem aproveitado o tempo que nos foi dado para usar este corpo. E continua: homens fracos, que vos limitais às trevas da vossa inteligência. Não afasteis a tocha que a clemência divina põe em vossas mãos para clarear a vossa rota e reconduzir-vos, crianças perdidas, ao regaço de vosso Pai. Está a colocar exatamente aqui um dos princípios base das bem-aventuranças, não é assim? Diz lá Jesus nas bem-aventuranças que foi dado não aos doutos, não aos grandes sábios, o conhecimento de qual é o caminho para o reino de Deus, mas foi dado aos pobres de espírito, não é? Lembram-se desse princípio basilar que aqui é colocado também. Estou por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fragilidade, para não estender uma mão amiga aos infelizes extraviados, que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Crede, amai, meditai nas coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Ele está a colocar aqui, vocês que pensam que sabem alguma coisa, tenham humildade, não é? Porque a minha disponibilidade é imensa, permanece desde sempre e continua. Ele está a fazer novamente um voto de que está disponível para nós, para cada um de nós. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo que acreditais ser o nada, vozes vos gritam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede vós os vencedores da impiedade. Aqui é colocado exatamente quais são os princípios basilares que têm que nortear todos nós, cada um de nós, em qualquer que seja o momento que nós estejamos da nossa evolução e qualquer que seja também aquilo que nós seguimos como princípio da nossa vida. Aqui está a falar para os espíritas, é para nós que isto está a ser dito, não é assim? É fundamental amar-nos uns aos outros como eu vos amei, isto é o princípio que Jesus nos trouxe como base de toda a possibilidade de aprendizado, de convívio fraterno, de paz no mundo, não é assim? E instruí-vos. É preciso que nós saibamos, que nós conheçamos para podermos pensar, para podermos refletir. É fundamental. Há muitos e muitos milhares de anos que assim é e cada vez mais. No mundo de informação, como vocês sabem, em que tudo tem uma velocidade absolutamente abissal, se nós não soubermos alguns princípios básicos e que nós não tivermos a capacidade de refletir, nós estamos muito, muito mal. E está a ser feito esta separação do trigo e do joio, de que fala aqui: não mistureis o joio ao bom grão. Isto está a ser feito, sabemos disso, e é importante que cada um de nós saiba onde está nessa separação. E depende de nós, única e exclusivamente. É uma comunicação assinada pelo Espírito da Verdade, e o Espírito da Verdade nós já temos estudos que avalizam isso, e recomendo-vos a leitura no livro As Mil Faces da Realidade Espiritual, de Hermínio C. Miranda, um dos grandes pensadores do Espiritismo, de que a pergunta é exatamente, o nome desse artigo dele é Quem é o Espírito da Verdade? Guia de Kardec. Bom, e agora vamos ao Barão Acton. E então demos aqui um trambolhão, será? Esperemos que nós consigamos entender onde é que nós estamos a ir. Esta é uma frase muito famosa, que muita gente repete, mas poucos de nós sabem a quem se deve. Deve-se a este senhor. É um senhor de nacionalidade inglesa, que existiu nesta sua encarnação entre 1834 e 1902. Era um historiador, um homem de uma capacidade de estudo e de elaboração e reflexão impressionantes, e com alguns princípios que vocês vão ver muito interessantes. Faço uma pequena síntese, mas é bem interessante nós vermos os paralelos que existem entre os princípios basilares que nós deveremos seguir sempre. Esta frase é fundamental: o poder tende a corromper
e o poder absoluto corrompe absolutamente. De modo que os grandes homens são quase sempre homens maus. Lembram-se daquele princípio que Jesus também nos colocou? Não julgais para não seres julgados. É fundamental. Nenhum de nós sabe como, em determinadas circunstâncias, agiria. Temos que ter esta humildade. Nós não sabemos como agiríamos em algumas circunstâncias, algumas que são absolutamente limites. Portanto, nós temos que tentar sempre ter humildade dessa realidade e de respeito com todos. Agora também temos que saber com que linhas é que nos cozemos, não é? A quem é que nós estamos a servir. Não é fácil, não estava nas letras. Quando nós assinámos o contrato de mais uma existência, não estava lá que ia ser fácil. Isso não está, a palavra fácil não consta no contrato. Ok? É complexo, mas é uma oportunidade maravilhosa. E quando a gente estuda um bocadinho ou olha para o nosso mundo, nós vivemos ainda num mundo de provas e expiações. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que há pessoas, há encarnações que estão em muitos estágios da evolução. Temos ao mesmo tempo, não é assim, convivendo neste nosso orbe, cada um de nós no seu próprio estágio. E esses momentos da evolução são muito diversos. E isso permite-nos, com a capacidade de informação que nós temos hoje, desenvolver o nosso respeito, a nossa tolerância, a nossa compreensão, conosco e com o próximo. Essa é uma das capacidades para construirmos o tal do mundo de regeneração. Está aqui disponível para todos nós. Mas vejam que lindo, este senhor, que era um senhor nobre, como se vê pelo primeiro barão de Acton. Ele contava, tem aqui um pequeno resumo, é um historiador, lembrem-se. No pensamento de Lord Acton, o processo histórico desenvolve-se orientado pela liberdade humana ou livre-arbítrio. É assim, não é? Que está escrito no Espiritismo. No sentido de uma liberdade cada vez maior. A defesa desta última é um imperativo moral. Se o poder político se arroga o direito de comandar os atos dos homens, ele os priva da responsabilidade de cada um de nós. Acton considera que a noção de liberdade é mais uma contribuição cristã do que greco-romana. É importante, e eu sempre defendo aqui, os romances de Emmanuel, os 5 romances de Emmanuel, permitem-nos ter um conhecimento da história da evolução do cristianismo impressionante. E é muito emocionante ver que o que Jesus veio trazer foi a voz para os escravos. É importante pensarmos essas coisas. Vejam bem, aqui o barão de Acton vai dizer exatamente isso. A contribuição a que nós pensamos que a filosofia, a liberdade, todos os pensadores gregos, não é assim, mas efetivamente, quem trouxe para a prática, quem alterou como o mundo se relacionava, foi Jesus. Foi a mensagem que ele veio trazer. Teria relevado esse conceito em sua plenitude ao mostrar a sua indissociabilidade da ideia de responsabilidade. A liberdade e a responsabilidade estão vinculadas diretamente. Intimamente associada à responsabilidade, a liberdade é uma condição necessária para atingir fins espirituais elevados. Não é uma abstração, é uma ética, é a prática de cada dia. É aí que nós mostramos se nós estamos a entender o que é que nos foi dado como possibilidade. A evolução espiritual não é alguma coisa em que nos sentamos a meditar e começamos a ter grandes visões transcendentes. Desculpem, mas isso não é. Isso é mais um momento de consumo, que é muito perigoso. Porque parece que, mas não é. É o que nós fazemos a cada dia. É aí que nós vamos entender se realmente nós estamos a responder com as nossas capacidades àquilo que nos foi pedido. É isso que é responsabilidade. Bom, mas ela está há 40 minutos a falar e ainda não chegou lá, porque agora é que vai chegar realmente ao livro que é a base. Lembram-se de onde é que nós vínhamos? Então estamos a chegar lá. Este é o livro, é o 4º livro do Dr. Paulo César Frutuoso, um homem extremamente
conhecedor da doutrina, muito conhecido da prática, não é assim? Aquela coisa que faz toda a diferença. Um cirurgião, um homem, um médico de alto gabarito e que há 40 anos se dedica, como ele diz, é o seu segundo lar, a auxiliar o próximo através da sua participação em sessões de tratamento. Ele já esteve connosco, eu não sei, Rosarinho pode-me dizer, talvez 3 vezes nas jornadas, eu penso que seja 3. Este ano, infelizmente, ele não estará, mas estarão outros, porque nós temos que dar oportunidade a outros, não é assim? E existem as palestras deles todas gravadas, vocês sabem que isso está. E então este é o 4º livro dele. Vale a pena ver a primeira palestra que ele deu nas últimas jornadas. Nós estamos a caminho das 13ª este ano e ele esteve nas do ano passado e a primeira que ele dá é exatamente a apresentação deste livro, que é o seu 4º livro. Neste livro é que vai-se questionar qual é que é a explicação de tantos fatos que nós não compreendemos. Como é que se construíram as pirâmides do Egito, não é assim? Como é que era possível o homem, como Leonardo da Vinci, ter existido, não é? E Einstein, e temos aqui Steve Jobs, temos Tesla, aqui temos um menino que eu não sei o nome, peço desculpa, e nós temos... É indiano, isso sem dúvida. É essa parte que concordamos, Haroldo. Essa parte nós estamos de acordo. Já é alguma coisa. E temos ali o Sagrado Coração de Maria, não é? Ali à direita. Então, todos estes fatos, como é que nós conseguimos pensá-los? Não é assim? É importante que ele, como quem já sabe muita coisa, é muito humilde nas suas colocações. Ele levanta a hipótese, ok? Para nos pôr a todos a pensar. Porque é para isso que cá estamos. E então, ele, como vocês veem ali, temos ali o Sagrado Coração de Maria, exatamente porque os 2 primeiros capítulos são dedicados aos milagres de Fátima. E aqui já vos conto qual é que era o erro do primeiro. No primeiro slide, vocês lembram-se, estava os milagres de Maria. Não é assim. Deveria ter aspas, não é? Porque já na Gênesis já entendemos, não foi? Então, e aqui está, o capítulo 1 dele está exatamente assim, os milagres de Fátima. É muito interessante, nós não estamos aqui para nos dedicar a estudar sobre o que aconteceu em Fátima, mas para refletir sobre isso, não é assim? E é isso que ele propõe e ele levanta hipóteses de aquilo que teria acontecido lá. É muito interessante, é fundamental em todas as situações nós sabemos qual é o contexto em que as coisas surgem. Vocês sabem que há um estudo em que se isolaram alguns certos do Mein Kampf, que é o livro que Adolf Hitler escreveu, e quando isolas os certos parece que é um libertário que estava a escrevê-los. É fundamental nós conhecermos os contextos, sempre. Aqui nós estamos no mundo, o contexto em que surge o 13 de maio de 1917, é um mundo em que está em guerra. Uma coisa importante, lembram-se que falámos sobre a etimologia, sobre a mudança do sentido das palavras. Esta guerra chamou-se a Grande Guerra. Depois, infelizmente, foi classificada como a primeira. Mas quando estava lá dentro, ela era a Grande Guerra. E aqui nós sabemos que ela foi de 14 a 18. Já estava no fim. Mas quando nós estamos dentro, 1 minuto de guerra é um terror. E quando nós estamos dentro das situações, nós não sabemos quando elas vão terminar. Depois, a posteriori, quando nós olhamos para trás, conseguimos pensar de outra maneira, mas quando estamos lá dentro, a situação é diferente. Estamos dentro do forno, não sabemos quando é que vão abrir para nós sairmos, não é? É uma das formas de explicar o princípio da relatividade de Einstein, é exatamente através da experiência de estar dentro de um forno. Mas então é importante lembrarmos isto, que nós em 1917, na realidade os eventos começam a ocorrer em 1916, nós estávamos em guerra, na Grande Guerra, desde 28 de junho de 1914. Em Portugal, o que era Portugal? Não? Hoje, 2018, aqueles que viveram 30 anos para trás em Portugal já não reconhecem Portugal de 88. Lembram-se como era? Era outra realidade completamente diferente. Agora, o que seria Portugal
em 1916, no início do século XX. Alguns fatos que são fundamentais de nos lembrarmos, porque eles são norteadores da realidade. Tinha ocorrido a implantação da República em 1910, depois de ter sido assassinado o rei e o herdeiro em 1908. Nós tivemos, como sabemos, não é? Nós tivemos a Inquisição durante muito tempo e com muita força. A Igreja era alguma coisa muito, muito forte, à qual começou-se a contrapor o Marquês de Pombal, que teve poder graças à sua capacidade de reconstituir o país a partir da cidade de Lisboa depois do terremoto. Mas era um poder brutal. Para vocês terem ideia, recomendo a todos, porque acho que é realmente interessante, o Museu do Azulejo, em Lisboa, é um lugar lindíssimo, não é assim? Em si mesmo, é o Convento da Madre Deus, é um lugar belíssimo, só o monumento em si. Mas o acervo é muito impressionante. E no último andar tem um azulejo enorme, 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 enorme. É esta parede toda lateral e mais aquela parede do fundo. Vocês vejam que é um grande azulejo que descreve a cidade de Lisboa antes do terremoto. É uma memória preciosa do que era Lisboa. E vou-vos estragar um bocadinho o suspense, mas era assim. Era uma igreja, um convento, uma igreja, um convento, uma igreja, e por aí ia. E depois havia uns palácios lá no meio. E o Hospital de Todos os Santos, exatamente, também. Então, isso era a realidade, não é assim? Nós aqui estamos no início do século XX e tinha havido esse corte brutal, porque é um corte brutal, quando é preciso assassinar, não é? Para cortar uma determinada dinâmica de governo através de um assassinato, 2 assassinatos, não é assim? E depois implanta-se uma outra realidade. Foi um período muito conturbado, que vai de 1910 até 1928. A quantidade de governos que houve nesse período de 18 anos é alguma coisa impressionante. Uma instabilidade muito grande e havia, como normalmente ocorre, e nós vivemos alguma coisa assim aqui com a Revolução de 1974, quando uma determinada forma de estar no mundo é derrotada, aquela que se opõe é bastante radical. E o que se opunha aqui a toda uma dinâmica de poder dos nobres, que é aquilo que é por nascimento, e da Igreja, nós tínhamos aqui um ateísmo ideológico e prático difundido entre as classes abastadas. As classes abastadas estavam agora numa postura bastante próxima do ateísmo radical e as classes menos favorecidas não conseguiam compreender o que estava a acontecer e estavam bastante revoltadas com essa dinâmica, com essa instabilidade, porque nós sabemos que depois é a classe que sofre, não é assim? A fome, todas as dificuldades, é essa a classe que vai padecê-las. Então, temos este contexto muito sensível, não é assim? E o que é que vai acontecer naquele pequenino povoado? O pequeno povoado é aquilo que hoje é Fátima. Não era Fátima, não é? Como podem imaginar, então. Assim, então desde 1915 que havia já entidades angélicas a manifestarem-se a crianças. Não só àqueles que nós conhecemos como os 3 pastorinhos, mas a várias crianças da região. E o mais doido de tudo, e é por isso que eu vos trouxe a questão do poder que corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente, é que nós temos a Igreja como um sistema de domínio, não é assim? Então, aqueles que mais se opuseram às crianças que manifestavam alguma presença do religioso, era exatamente a estrutura, a hierarquia da Igreja. Foram aqueles que os massacraram mais. Então, as crianças eram dadas como mentirosas, como podem imaginar, não é? Crianças têm imaginação, é da criança ter imaginação, então realmente foi. Mas a espiritualidade, assim como tinha lá estado nas mesas girantes, vocês lembram-se que começa também com meninas, não é? Os iniciais movimentos que houve em Hydesville, nos Estados Unidos, foram exatamente com meninas também. Porque são as crianças que são mais sensíveis, nós sabemos que estão ainda entre cá e lá, digamos, entre as duas dimensões da existência. E então, desde 1915, que entidades angélicas se manifestavam às crianças, como aparições, somente, ok?
Em 1916, nós vamos ter aquele que é conhecido na história como o Anjo. É uma entidade que se apresenta como um rapaz muito bonito e, pela primeira vez, manifesta-se oralmente às 3 criancinhas, ou aqueles que nós conhecemos como os 3 pastorinhos. E vai-lhes dizer, não tenham medo, eu sou o Anjo da Paz. Isso é muito importante de se observar. As aparições que ocorrem, e isto vai estar no Livro dos Médiuns também, elas têm um determinado objetivo. E quase sempre em locais onde é fundamental que haja exatamente a presença do transcendente. Nós sabemos que não são milagres, porque nós sabemos que nós estamos sempre em comunicação. Mas é importante lembrar a todos nós que nós estamos só de passagem, que o materialismo é uma farsa, que é sim, a maior ideologia possível, não é assim? E então diz assim o anjo, aquele que ficou conhecido. Não tenham medo, eu sou o Anjo da Paz, rezem comigo. E o que ele propunha que rezasse eram exatamente estas frases: meu Deus, eu creio, eu adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Esta foi a proposta inicial da espiritualidade naquele momento, àquelas crianças. Continuando, em 1916 ainda, nós temos este relato nas memórias que Lúcia, uma das 3 videntes, que sobreviveu, que teve uma vida muito longa, inclusive, pôde deixar muitos relatos daquilo que foi vivido. E então conta-nos Lúcia, a força da presença de Deus era tão intensa que nos absorvia e aniquilava quase por completo. Parecia privar-nos até do uso dos sentidos corporais por um grande espaço de tempo. Nesses dias, fazíamos as ações materiais como que levados por esse mesmo ser sobrenatural que a isso nos impelia. A paz e a felicidade que sentíamos eram grandes, mas só íntimas, completamente concentrada a alma em Deus. O abatimento físico que nos prostrava também era grande. Eles estavam a viver realmente naquilo que se chama nós estarmos nos 2 planos, não é? Eles estavam já a viver entre os 2 planos, com a presença muito forte da espiritualidade a ampará-los, porque a missão era grande. Quando nós vemos o desenrolar, isto é uma preparação para aquilo que virá. E temos as aparições angélicas, o tal do 13 de maio, que nós celebraremos amanhã os 101 anos, não é assim? É importante colocar que a forma está correta, é uma aparição mesmo, não é assim? Porque são só os videntes, que eram os 3 meninos, é que viam. Não era uma materialização, porque uma materialização é quando realmente se consegue, qualquer pessoa, por mais tosca que seja a sua mediunidade, consegue ver, mas aqui nós temos uma aparição, porque só os videntes viam. Vocês vão ver agora aqui, a 13 de maio de 1917, eles veem uma senhora sobre uma carrasqueira vestida toda de branco, mais brilhante que o sol, espargindo luz mais clara e intensa que um copo de cristal cheio de água cristalina, atravessada pelos raios de sol mais ardentes. Estávamos tão perto que ficávamos dentro da luz que a cercava, ou que ela espargia. Então ela era, na realidade, um tufo de luz, não é assim, que eles podiam ver, e eles estavam tão próximos que toda aquela vibração, que nós sabemos que é isso que está a acontecer ali, toda aquela vibração envolvia-os. Vocês veem que eles estavam, desde 1916, a ser envolvidos pela espiritualidade permanentemente. E aqui eles têm essa possibilidade. E nós temos aqui uma fotografia que é um bocadinho diferente daquela que nós normalmente temos, que eu acho que é mais feliz, não é assim? Temos Jacinta, Lúcia e Francisco. Eles eram muito meninos, Jacinta claramente a mais nova, e a que parece que tinha a mediunidade de evidência mais desenvolvida. Eles, os 2, Jacinta e Francisco, perecem, voltam para a casa do pai muito rapidamente. Logo depois, ele em 1920, e ele em 1919, ele vai primeiro, volta primeiro, e ela em 1920, e Lúcia, nós sabemos que teve uma vida de 97 anos para dar testemunho daquilo que tinha vivido, não é assim?
Nós temos que sempre conseguir separar aquilo que é a apropriação pelo discurso do poder da Igreja, que nós já colocamos, e daquilo que foi uma manifestação da espiritualidade com um determinado sentido muito, muito importante. Não é? Isso é muito importante, porque nós poderíamos estar... Há uma expressão que é engraçada, que é deitar fora o bebé com a água do banho, não é assim? Então é importante nós conseguirmos fazer sempre a discriminação do que é uma coisa e outra coisa. Como vos disse, eles são videntes, eles conseguem ver a manifestação da espiritualidade. Eles depois, havia um compromisso de que a senhora que se apresenta na azinheira compromete-se a aparecer-lhes a todos os dias 13. Então nós estamos em maio, ela vai aparecer em junho, julho, agosto e setembro. E a palavra vai se espalhando. Por mais que a igreja não quisesse, a palavra vai se espalhando. Tanto que em setembro já são cerca de 5.000 pessoas que estão lá. Presentes, mas que não veem absolutamente nada. E em 13 de outubro, que é a última aparição, haveria em torno da azinheira alguma coisa, vocês veem que o intervalo é enorme, não é? Porque a nossa capacidade de ter realmente algum dado real depois deste tempo todo, entre 20 e 70.000 pessoas. E então aconteceu aí o fenómeno que era necessário que todos vissem alguma coisa, não é? Porque esse era importante. Há um trabalho da espiritualidade, vocês lembram-se que tudo está quase sempre sob a égide daquilo que é o necessário para nós evoluirmos. As oportunidades estão sempre dadas, não é assim? E então, essa noite passada tinha havido uma grande tempestade e continuava a tempestade, mas, não obstante, as pessoas estavam todas de chapéu de chuva e naquele lamaçal, como se pode imaginar, e as crianças estavam em prece, que era aquilo que sempre tinha sido colocado a eles, que era fundamental fazerem, estarem em prece permanente. E, exatamente ao meio-dia, a Lúcia, a mais velha, que estiver ajoelhada em prece, levanta-se e diz à multidão: fechem os guarda-chuvas e olhem os céus. A chuva cessa, embora o céu permaneça muito nublado, e o sol surge de entre as nuvens sem ofender a vista dos que o fitam. De repente, há um corpo celeste, que eles interpretaram como se fosse o Sol, não é assim, mas há um corpo celeste, que começa a girar vertiginosamente, e esse fenómeno já toda a gente vê. Ok? O esforço da espiritualidade para fazer essa materialização, para que isso ocorresse, foi imenso, exatamente porque queriam ter como objetivo mobilizar aquelas pessoas a relembrarem-se de quem eram e de que somos todos, cada um de nós, um ser espiritual numa experiência terrestre, não é? É fundamental lembrarmos. Aqui há algumas fotografias da época para nos lembrarmos da precariedade deste nosso interior profundo no início do século. Como vos disse, e a espiritualidade tem essa característica de que é preciso deixar as coisas claras. Então, no livro dos médiuns nós temos exatamente noções sobre aparições e sobre as manifestações visuais. Este item 100 tem várias perguntas. E uma delas é: as aparições espontâneas parecem mais frequentes em certos países? Será que alguns povos estão mais bem dotados do que outros para receberem esta espécie de manifestações? Esta é a pergunta que foi colocada à espiritualidade. Será que há alguns lugares onde estas aparições ocorrem mais do que outras? E a resposta é absolutamente frontal. Vejam, dar-se-á, tenhais um registro histórico de cada aparição? Que vocês têm essa pretensão? É isso que a espiritualidade pergunta. As aparições, como os ruídos e todas as manifestações, produzem-se igualmente em todos os pontos da Terra. Apresentam, porém, caracteres distintos, de conformidade com o povo em cujo seio se verificam. E vejam que é interessante. Nuns, por exemplo, onde o uso da escrita está pouco espalhado, não há médiuns escreventes. Noutros, abundam os médiuns desta natureza. Entre outros, observam-se mais os ruídos e os movimentos do que as manifestações inteligentes, por serem estas menos apreciadas e procuradas. Portanto, as manifestações da espiritualidade, a dar o testemunho da sua existência, que é isso que está aqui a ocorrer, é adequada a cada um dos locais, a cada uma das culturas, a cada um dos povos. E há uma questão que
nos atravessa muitas vezes. Nós falamos ali de Nossa Senhora do Rosário. Mas nós sabemos que não é só Nossa Senhora do Rosário. Quantas Nossas Senhoras existem? Como quase sempre nós começamos, e as nossas palestras nós também costumamos começar com a voz privilegiada de Roberto Carlos. Roberto Carlos é um homem extremamente religioso, que não é espírita. Vamos lá ver se a gente tem que fazer sempre a distinção do que é uma coisa e o que é outra. É um católico devoto, um homem extremamente sensível, que tem uma capacidade de vibração absolutamente impressionante e que tem pelo mundo inteiro. Se vocês viajarem pelo mundo inteiro, eu lembro-me na América Latina de andar e chegava-se a qualquer lugar, ouvia-se Roberto Carlos. E Julio Iglesias também, não era? Nessa época ouvia-se Roberto Carlos e Julio Iglesias. Então uma das questões que é importante é nós pensarmos sobre isso, não é? O que é que são estas Nossas Senhoras todas? Roberto Carlos pensa sobre isso. E ele dá a resposta na sua concepção do mundo, que nós sabemos que só tem uma pequena diferença para aquilo que o Espiritismo nos veio trazer. É uma belíssima letra, que é Todas as Nossas Senhoras. E a letra é assim: quando eu me sinto aflito, Nossa Senhora da Paz me dá a sua mão, me acalma, tranquilidade me traz. Se uma lágrima me rola e o pranto eu não contenha, choro nas escadarias de Nossa Senhora da Penha. Nossa Senhora de Fátima, peço que a alegria venha. Se o perigo me preocupa, eu tenho fé, não me alarmo. Tenho o meu escapulário, Nossa Senhora do Carmo. Senhora dos navegantes, da boa viagem me guia. Pelos ares, terras e mares, me ampara, me auxilia. Me livra das tempestades, Nossa Senhora da Guia. Minha mãe, Nossa Senhora, somos todos filhos seus. Todas as Nossas Senhoras são a mesma Mãe de Jesus. Ok? Esta é a grande diferença. Ok? E é importante nós termos consciência disso. Estamos a falar sempre de Maria. Sempre. Maria é a mãe de todos nós. E lembrem-se a cada instante dela. Vivemos tempos complicados e que ela, a Senhora do Manto Azul, acolhe a todos nós. Sempre, sempre em vibração com Maria, que é a mãe de Jesus. Foi o Espírito eleito para ser a mãe daquele que vai nos mostrar qual é o caminho para o Pai. Como é que nós podemos sair das nossas precariedades e conseguir começar a caminhar com determinação e vontade para sermos espiritualmente evoluídos. Foi isso que Jesus veio dizer há 2000 anos. Ele veio exatamente dizer, olhem, vocês têm a possibilidade de passar para um mundo de regeneração. Agora, isto tudo é muito tempo. Ele veio nos dizer há 2000 anos e parece que nós ainda não vimos. O que é precário, não é? Temos que ter tantas dificuldades para conseguir ouvir. Vamos retirar Jesus dos discursos de poder. Jesus vai nos dar uma lição de liberdade e de responsabilidade para cada um de nós. E Maria, ela está disponível sempre para cada um de nós. Continuando com esta inspirada letra e música de Roberto Carlos, para a música vocês vão procurar no YouTube ou tantas disponibilidades que existem. Sou Romário no seu dia, na multidão, mãe querida, me ajoelho e rezo Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora da Glória, de Lourdes, de Nazaré, Virgem Santa da Saúde, da Boa Nova e da Fé. Minha mãe, tanta bondade, hoje eu sei bem o que é. Nossa Senhora das Graças, da Confiança e da Luz, Senhora da Lampadosa, rogai por nós a Jesus. Virgem, Esposa Imaculada, do Espírito Santo adorável, Mãe, Rainha e Vencedora, 3 vezes admirável. Nossa Senhora do Brasil, do seu povo inseparável. Senhora da Rosa Mística, das Dores da Conceição. As nossas rosas, vocês lembram-se delas, não lembram? Do nosso jardim maravilhoso. De Guadalupe, Medjugorje, eu descobri, através de estudar a letra, que é na Bósnia-Herzegovina, na antiga Iugoslávia, não é? E do nosso coração. Minha mãe, Nossa Senhora, somos todos filhos seus, todas as Nossas Senhoras são a mesma mãe de Jesus.
para vos contar que Roberto Carlos é tudo menos tonto, não é assim? Então, é claro que ele esteve em Portugal na celebração dos 100 anos da aparição de Fátima, e no dia dos seus anos, dos seus próprios anos, o dia do seu aniversário, que é dia 19 de abril, ele fez um espetáculo aqui no Altice Arena. Ok? Há uma belíssima, recomendo, no YouTube, vão lá, Roberto Carlos Nossa Senhora, 100 anos da aparição de Nossa Senhora de Fátima, 4K, é como está a característica para vocês poderem ir ao YouTube. Vejam que é belíssimo, ele faz uma prece muito emocionante logo no início. E nem acreditam, mas eu vou chegar ao fim, hein? E vamos chegar ao fim com uma prece à Mãe Santíssima. Psicofonia abençoada de Francisco Cândido Xavier, pela poetisa preciosa Nália Franco. Nós temos, recomendo, Vozes do Grande Além. Vocês sabem que a generosidade é grande e a partilha é imensa, então está disponível já. Vocês, é o 47, prece à Mãe Santíssima, capítulo 47, e diz assim: Mãe Santíssima, Senhora, que viste na cruz da morte o Filho Divino, acompanhando a agonia com as lágrimas silenciosas da tua dor, sem qualquer sinal de reclamação contra os poderes do céu e sem qualquer expressão de revolta contra as criaturas da terra, conduze-nos para a fé que redime e para a renúncia que eleva. Missionária, salva-nos do erro. Anjo, estende sobre nós as níveas asas. Estrela, clareia-nos a estrada com o teu lume. Mãe querida, agasalha-nos a existência em teu mandato constelado de amor. E que todas nós, mulheres desencarnadas e encarnadas em serviço na terra, possamos repetir, diante de Deus a cada dia, a tua oração de suprema fidelidade. Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Que nós possamos ter esta disponibilidade construída a cada dia, de sermos um instrumento do amor de Deus em cada instante da nossa existência. E aqui fico. Obrigada pela vossa paciência, até porque abusei bastante do horário. É emocionante essa palestra que nos traz nessa data, no 3 de maio, no mês de maio, estas informações sobre Maria. E como eu gosto sempre de tomar muitas notas, é interessante que nós temos uma obra que é Maria, não me lembro, Rosarinho me corri se salvo erro, Maria, de capa azul, com a Maria. Pois, e que nos lembra nessa obra também sobre o mês de maio, sobre as 6 horas, passamos um bocadinho, mas o quão é importante também na espiritualidade, por eles saberem que a Terra ora às 6 horas da tarde, lembrando de Maria, então a espiritualidade se une a isso. Então, como isso é importante e como as legionárias de Maria trabalham ativamente, principalmente onde há maior dor. E como foi interessante a aparição, não é, no momento crucial da Terra, né, da Grande Guerra. Queria lembrar aqui uma história, contar rapidamente de quando São Pedro conta-se uma historinha assim, simbólica. São Pedro estava na espiritualidade, no céu, e ele viu umas almas que entraram assim clandestinamente no céu. E ele ficou preocupado como é que elas entraram aqui. E ele descobriu um buraco onde elas estavam a entrar e foi chamar Jesus. Jesus, olha, elas estão passando por aqui, tem umas almas clandestinas que eu não autorizei a passagem no céu, não estavam ainda preparadas para entrar no céu. E eles foram ver o buraco, e naquele buraco havia um rosário. Aí o São Pedro falou assim, o que você acha? Vamos tapar aqui o buraco? Não, que isso são coisas de minha mãe. Então, eu acho que é muito bem lembrado, quando eu vim há 17 anos para cá, eu vim no avião
foi sem querer, eu vim no fim de abril, há 17 anos, e eu vim no meio das legionárias de Maria, que vinham do Brasil fazer uma... E estava o guia turístico do meu lado, o padre na minha frente, e eu no meio de toda aquela... Eu falei, vim cair aqui sem querer, sei lá, né? Mas achei interessante, porque eu tenho um grande respeito, e lembrando essa data como mãe, como muitas mães aqui presentes, encarnadas e desencarnadas, e lembrando esse espírito que roga pela terra, que protege também a terra, e que envolve a todos nós, e que onde estiver uma dor, ela está ali também presente, as suas obras depois da partida de Jesus.